E aí, bonde, tudo bem? Começando mais um MBcast, o podcast da patroa. E o episódio de hoje, gente, tá muito bom, porque eu vou tocar aqui em assuntos que estão bombando e que podem cair na sua redação ou nas questões do vestibular que você fizer, seja Enem, seja UERJ, seja FUVEST. E para conduzir esse papo aqui junto comigo, eu trouxe um professor de história, um grande amigo meu, um exímio contador de história e com nome histórico. Sim. Napoleão, professor Napoleão Júnior, Napô. Oi, gente, muito bom estar aqui, Camila. Mó saudade, tava no tempo que eu não te encontro pessoalmente, hoje a gente vai trocar essa ideia, tô muito animado. Oi, gente, um abraço pra vocês também. E os assuntos que nós escolhemos aqui, né, são assuntos que estão bombando, Sim. não só no mundo do vestibular, no mundo acadêmico, mas estão aí fomentando discussões dentro de diversas áreas da nossa sociedade. Né? É verdade, porque são assuntos que atravessam a nossa existência de diversas maneiras, tecnologia, a questão decolonial que a gente vai falar, a questão das liberdades, uma delas a de expressão. Então, vai bombar, hoje vai dar o que falar. E vai ter polêmica? Vamos fazer alguma coisa aqui bem polêmica? Esperem e vejam. Então, o nosso objetivo aqui hoje é bater esse papo sobre decolonialidade. Tá indo, vai funcionar. Porque eu já errei esse nome aqui 20 vezes antes do programa começar. Decolonialidade. E também tocar num assunto que tem aí fomentado muita discussão também, que é a questão da inteligência artificial, do deepfake, do chat GPT. Vocês estão usando o chat GPT para fazer redação? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. E para começar, Napô, vamos começar falando desse pensamento decolonial? Sim. Queria que você começasse explicando, dando uma explanação geral do que é isso para a galera de casa entender. E depois a gente vai aprofundando os assuntos, mostrando os impactos disso na sociedade, como que isso pode ser trabalhado na escola e como isso pode cair no vestibular. Ok. Bom, primeiro, decolonialidade lembra de colonialidade, lembra de colônia, lembra de colonização. O Brasil, assim como muitos países da América Latina, foram colonizados por nações europeias. E aí, lá pelo século XVIII, boa parte dessas nações americanas conseguiram a autonomia, a independência, a descolonização. No entanto, o conceito de colonialidade vai além do momento da colonização. O que acontece? Quando o Brasil se torna independente, por exemplo, o modelo de sociedade existente no Brasil permanece. E aí a gente chama essas permanências justamente de colonialidade. Então, o que seria o pensamento decolonial ou a decolonialidade? Lá do Aníbal Quijano, peruano, no final dos anos 90. É justamente uma iniciativa, uma proposta de pensar a história, pensar as relações sociais, pensar a política, as relações afetivas, sob uma perspectiva diferente daquela que foi construída durante o período colonial. Para dar um exemplo, ficar mais fácil, a gente tem que pensar o seguinte: no período colonial, quem mandava de fato no Brasil? Eram latifundiários, donos de terra, especialmente homens, a sociedade era patriarcal, e havia um controle da expressão de fé, da religiosidade cristã. Quando acaba a colonização, quando o Brasil se torna independente, o modelo societário brasileiro não muda. Quem manda no Brasil, do ponto de vista político, ainda são pessoas brancas, especialmente donos de terra. Os relacionamentos afetivos estão dentro dessa dinâmica cristã. As relações humanas ainda estão numa lógica hierárquica, dentro dessa mesma perspectiva. Então, acabou a colonização, mas as marcas da colonialidade continuam presentes na sociedade. O pensamento decolonial vai justamente combater isso. Então, a gente pode dizer que o pensamento decolonial ele vem como uma espécie de movimento de resistência e de desconstrução desses padrões, sem desses dúvida. Conceitos que estão postos? O que o Quijano faz é dar nome a alguma coisa que já acontece na América Latina, em África, na Ásia há muito tempo, não é? O que ele faz, portanto, é dizer, olha, a gente precisa buscar outras explicações para eventos conhecidos. A gente precisa contar sob outras perspectivas, fugindo da história única, né? A gente lembra da Chimamanda, não é? Da nigeriana, falando, olha, há um perigo enorme na história única. É fundamental, então, buscar novas narrativas, novas histórias a respeito dos mesmos eventos. Por exemplo, outro olhar. Por um outro olhar, né? Então, que tal a gente buscar um olhar das mulheres, um olhar, né, das populações
pretas os e povos africanos, os povos subalternizados. E é isso que o Quijano faz. Mas essas iniciativas de resistência a essa, digamos, opressão da colonialidade já existem há muito tempo. Existiram. Movimentos quilombolas, movimento negro, movimento feminista, o mulherismo negro e uma série de outras iniciativas, o próprio movimento LGBTQIA+. Então, são iniciativas de resistência. O que o Quijano propõe é uma sistematização disso e ele dá nome a isso, né? A gente vai chamar de decolonialidade, que também atua na dimensão do pensamento, na dimensão da informação, na dimensão da escrita, da história e das relações sociais. É se desprender dessa lógica de um único mundo possível, né? Sim, e aí, inclusive, você falando isso, né? E ainda falando dessa ideia de que é uma luta antiga, que o Quijano vai dar nome, o Bertolt Brecht tem um poema sobre esse tema, e eu vou ler aqui, eu separei, não vou falar que foi improviso, não, estava aqui separado, mas eu vou ler para vocês, porque eu acho que é legal para a gente entender o que já está sendo construído, né? Por exemplo, o poema diz assim, o título é Perguntas de um operário letrado, um operário que lê. Quem construiu Tebas, a da cidade das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem as outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses, nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou, e ninguém mais. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os feixins? E em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Bertolt Brecht. Então, é justamente dar um outro olhar, não é? Para todos esses grandes eventos da história, pessoas simples contribuíram para que eles fossem tão grandiosos como eles são. E falar dessas pessoas não torna esses eventos menos grandiosos ou menos importantes. Sim. Talvez dê uma explicação mais acertada sobre esses eventos. Porque alguns desses eventos gloriosos são, na verdade, violências enormes. O próprio processo de colonização, que muita gente se orgulha. Não, os portugueses colonizaram e foi grandiosa a esquadra de Cabral, a esquadra de Colombo. Mas quantas pessoas morreram para que essa glória fosse estabelecida? E a fábula do descobrimento, né? O Brasil foi descoberto. Sim. A gente aprende isso na escola, quando, na verdade, foi uma grande invasão, um extermínio de indígenas gigantesco. O próprio processo de escravização da população africana, né? Até certo dia, tinha político aí falando que, na verdade, os portugueses chegaram no litoral e os africanos pularam nas suas embarcações e quiseram vir para o Brasil. Me leva, por favor, meu sonho é ir para o Brasil ser escravizado. Claro que não é? Quer dizer, é fundamental que agora a gente conte a história da África, a história das Áfricas no Brasil, que a gente conte, por exemplo, que o processo de colonização é um processo violento, que dizimou milhões de seres humanos, também se processou um epistemicídio, ou seja, não matou apenas as pessoas, mas matou a maneira como essas pessoas pensavam, matou a cultura dessas pessoas propositadamente, estabeleceu um processo de dominação sob muitas dimensões. E o movimento decolonial vai tentar dar luz a essas violências e buscar uma nova explicação para esses eventos. É basicamente isso. E eu acho que isso também dialoga muito com o que a gente tem vivenciado hoje em diversas questões da nossa sociedade, principalmente com a política, né? A gente vive uma verdadeira guerra de narrativas. E a gente precisa começar, de fato, a tomar posse das narrativas, né? Então, e é legal você falar isso, porque assim, até um dia desses eu estava na vida acadêmica, a novidade boa é que meu mestrado acabou, e dois aqui, choramos tantas pitangas, né, amigo? Mas assim, as discussões dentro da academia vão cercando essas temáticas, né? Não tem como na academia a gente não tratar dessa temática. Pra você ter ideia, os currículos na faculdade estão sendo revistos, os temas, uma graduação em História nos anos 80, nos anos 90,
seria, ou era, bastante diferente do que é uma graduação hoje. Tem temas que entram, são pautados pelos estudantes, pautados pelo novo corpo docente, que agora é mais feminino, é mais preto, é mais de outras vozes. E por isso demanda outros currículos. E aí a sociedade vai ter que discutir isso, já está discutindo isso. E aí, falando, por exemplo, da política, a gente pela primeira vez na história tem um ministério que busca uma outra narrativa, que é o Ministério dos Povos Indígenas. E isso é inédito e é muito resultado dessas discussões que a decolonialidade propõe. O Ministério também da Aniele, né? Também, dos direitos humanos. Então, todas essas iniciativas resultam dessas discussões que a academia faz, mas que também os movimentos sociais não fazem, né? O movimento negro está fazendo, os movimentos, de um modo geral, estão discutindo essas temáticas nessa perspectiva. Porque aqueles discursos hegemônicos têm que cair. Ou pelo menos conversar com os outros discursos. Pelo menos serem questionados, né? Porque até então não havia questionamento. As elites dominando a narrativa o tempo todo, colocando as verdades na mesa, a maneira como favorece. Isso me lembra tão 1984, né? Quando a gente fala disso, a gente não... Verdade. Né? Porque a história vem sendo contada sempre por quem está no poder, pelas elites, pelos povos que estão ali sempre dominantes, e sem questionamento, até pouco tempo, né? Sim, verdade. Ó, você tem ideia como esse é um movimento que tem ganhado força? No início dos anos 2000, começou um movimento pela mudança do nome de ruas, de escolas. Você lembra desse movimento? Sim. É dentro de uma perspectiva decolonial. Porque, por que a minha escola, uma escola de bairro, na Baixada Fluminense, vai ter um nome de... um general, um bandeirante que capturava pessoas fugitivas da escravidão ou indígenas e levava de volta para as fazendas para serem submetidas ao cativo, à escravidão outra vez. Por que é necessário homenagear figuras como o Gilberto Velho, o Borba Gato? E por que essas pessoas merecem elogios, né? Quem me elogia essas pessoas? Né? Por que essas pessoas são elogiadas? Essas perguntas não eram feitas. Eu lembro que na escola, eu tenho 40 anos, embora não pareça, vocês olhando assim na tela vão achar que eu tenho 39, mas eu tenho 40 anos. E eu lembro que na época da escola, sobretudo no ensino fundamental, era assim, olha, o Brasil foi descoberto pelo Cabral em 1500. E não tinha, por exemplo, essa crítica de... Foi descoberto? Foi descoberto. Foi invadido. Não tinha ninguém aqui. Tinha ninguém? Tinha, então não foi descoberto. Havia um pano por cima e retiraram? Exatamente. E opa, aí descobri. Ih, caramba! Então, essas discussões não eram feitas. Não eram, e aí, na época. Elas têm sido feitas e têm reverberado na escola. Como eu estou na educação básica, eu posso te dar esse testemunho de que essas discussões têm sido feitas no ensino fundamental. Na educação infantil é mais difícil fazer essas discussões, leva um pouco mais de tempo. Mas, pelo menos, por exemplo, quando o meu filho foi para a escola e aprendeu essas temáticas, ele chegou em casa dizendo: pai, caramba, o povo preto sofreu tanto, né, pai? Poxa, a gente aprendeu, né, sobre a escravidão de uma forma tão... que não... Romântica até. Parece que os escravizados estavam aqui o tempo todo a cirandar e vivendo harmoniosamente na Casa Grande como senhores. E não era isso. Todas as relações eram pautadas pela lógica da violência. Mesmo quando elas se harmonizavam, a violência era o pano de fundo. Não tinha violência? Lógico que tinha. O escravizado ele não podia simplesmente falar: oi, hoje eu vou embora. Não podia. Não quero mais trabalhar para o Senhor, eu vou embora. Não tem, porque as relações eram de cativeiro, era compulsória. E a decolonialidade vai discutir essas temáticas. E não só a questão da negritude, mas a questão do gênero, né? Lembra, a sociedade era patriarcal. Bom, o melhor modelo de sociedade é o patriarcal. Esse é o único modelo existente na face da Terra? Não é. A gente pode falar de algumas sociedades africanas que eram matriarcais, algumas sociedades nativas que eram matriarcais. E a questão da sexualidade, né? A heteronormatividade. Também isso vai ser discutido. Imposta muito pela igreja, né? Exatamente, os valores que a igreja preconiza. E aí, aqui, não é nenhum juízo de valor, de se era bom ou se era ruim, mas pelo menos uma análise e saber que as coisas são construídas socialmente. E que tudo pode ser questionado. Eu acho que a grande questão é isso, né? E eu estimulo muito os alunos sempre a questionarem
o senso comum, questionarem o status quo e questionar, inclusive, quem pensa igual a mim, né? Eu gosto muito de pensar por que eu acredito no que eu acredito, por que eu penso no que eu penso. Acho que esse exercício de pensamento que vai nos empoderando e ampliando a nossa visão para construir essas narrativas outras, para além desse único mundo possível que nos é imposto por todos os lados. E aí é legal você fazer isso porque, como a academia está muito observadora dessas temáticas, isso acaba transparecendo nas suas avaliações. Sim. Então, o Enem vai discutir isso. A UERJ vai discutir isso. Esse poema, por exemplo, que eu acabei de ler, já caiu na UERJ e já caiu no Enem. Já caiu no Enem mais duas vezes. Inclusive, tem uma imagem que eu gosto de citar, que é aquela imagem do mapa da vai aparecer aí para vocês. Na tela. Na tela. Que é um mapa da América invertida. Quer dizer, é justamente nessa perspectiva, quer dizer, a América contando a América e não mais... Porque até a cartografia é imposta. Quem estabeleceu os mapas? Nunca se perguntou, por exemplo, por que o continente europeu está em cima e no centro do mapa mundi, do planisfério ali, quando você olha? Mas por quê? Não, está assim porque os europeus foram quem normatizaram assim. Por que agora são 5 horas? Ninguém se para e pensa, não, por que é 5 horas? Porque é 5 horas. Não. Isso também é uma construção. É uma construção. Bom, é 5 horas, porque estamos a determinado fuso em relação a Greenwich, que é um horário normatizado a partir da Inglaterra, no século XIX, quando a Inglaterra era a senhora do mundo. Então, exatamente. Mesmo a maneira como as horas estão distribuídas seguem a um padrão. Por que usamos o calendário que usamos? Porque estamos dentro de uma cultura cristã e o calendário que usamos é o calendário gregoriano. Por que vestimos-nos como nos vestimos? Porque a cultura que aqui estava foi suplantada por uma cultura que estabeleceu esse código de vestimenta. Tudo isso é construção. E a decolonialidade vai justamente questionar tudo isso, se perguntar sobre tudo isso. E o vestibular vai falar disso. A UERJ, que a decolonialidade, o pensamento decolonial mais fácil para mim, pode ser usado como argumento na redação, por exemplo... sempre que a gente estiver falando de temas transversais e do pouco debate existente sobre ele, como que agora as narrativas estão surgindo para trazer informação, propagação de informação e tudo mais. Eu falo muito isso com os meus alunos também, né? Pô, assim, quanto problema social a gente tem hoje na nossa sociedade que está aí estabelecido e se fortalecendo pela invisibilidade de determinados assuntos, né? Pelo apagamento mesmo, né? De determinadas narrativas e a gente consegue usar isso como argumento quando a gente perceber que essa ausência de debate, que essas narrativas outras não estão sendo privilegiadas nos espaços, sobretudo nos espaços de educação, né? E assim, tem um alerta importante a fazer. Antes que a galera ache assim, olha, não, então... nada é sólido, tudo é líquido e a gente tem que questionar tudo. Bom, a gente tem que analisar tudo, pensar sobre tudo. Fundamental é isso, pensar. Sem dúvida. Agora, quando a gente fala isso, não é uma análise de qualquer maneira. Não é? Você faz uma análise calcado em estudos, calcado num pensamento racional, científico, porque senão também... Vira uma coisa vou contar do jeito que eu quiser e tá tudo certo, né? Exatamente. E como não tem o lastro científico, as pessoas podem chegar a qualquer conclusão a respeito de qualquer tema e aí ficar uma bagunça. E o vestibular não tem compromisso com isso. No final das contas, o vestibular vai analisar essas temáticas, vai discutir essas temáticas, mas dentro de um viés acadêmico, científico, porque senão se pega em qualquer informação, não, então eu vou escrever o que eu quiser na redação. Se fosse de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é simplesmente falar, não, tem que ter, tem que ter validade. Não fizeram assim, não. Fizeram de outra maneira. Mas se essa de outra maneira que você apresenta como informação não tiver um lastro na realidade, uma base acadêmica, científica, é óbvio que a banca vai desmerecer o seu discurso porque ele é vazio de conteúdo. Vazio de conteúdo, de validade, de validação, né? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a relação dessa perspectiva, desse continuismo de uma cultura, de uma estrutura colonial ainda, e a relação disso com a modernidade e com o capitalismo. Ah, sim. Então, quando a gente pensa na maneira como as pessoas pensam, né? As pessoas pensam, no final das contas, porque foram programadas para pensar assim. Eu repeti muitas vezes a palavra pensar, talvez a banca tirasse alguns pontos da minha redação, mas eu vou entender. É que, no final das contas,
A maneira como a sociedade está organizada para que algumas pessoas se beneficiem disso, para que algumas hierarquias sociais se mantenham. A decolonialidade é isso, no final das contas. Porque, de alguma maneira, quem tem benefícios econômicos com a maneira como a sociedade brasileira está organizada hoje são as mesmas pessoas que ganham com a sociedade brasileira desde o período colonial. E isso não é à toa. Então, o pensamento decolonial questiona, inclusive, isso. Quer dizer, eu, um homem preto de 40 anos, morador da Baixada Fluminense, nasci em São João de Meriti, que acessou a universidade, em algum momento foi para a universidade pública, tem um mestrado em educação, isso é decolonial pra caramba. Porque o meu pai talvez não pudesse, se tivesse vivido a mesma oportunidade. Exatamente, não teria a mesma oportunidade. Alguns primos, alguns parentes, algumas pessoas que vivem no mesmo lugar que eu vivo não tiveram a mesma oportunidade. Por quê? Porque a sociedade foi construída e organizada também na forma do pensamento para apresentar essas limitações. E aí, os que dominam esse pensamento, e os que não dominam a sociedade introjetam esse pensamento e o aceitam. Por isso que você vai ver, por exemplo, algumas pessoas que acreditam bastante que esse espaço não me pertence. Né? Eu sou Você acha que... Eu vou entrar numa outra seara, assim, muito recente, só para ouvir sua opinião sobre o assunto mesmo, assim. Você acha que é por isso que, por exemplo, recentemente a mídia divulgou agora e isso veio à tona, já acontece há muito tempo, mas assim, Vini Júnior é sempre muito atacado, né, com ofensas racistas e tudo mais, dentro de um time que existem outras pessoas pretas, outros jogadores pretos e tudo mais, mas eu acho que os ataques são muito mais ferozes contra ele, e eu acho justamente que é por conta dessa postura dele de não aceitar. Ele responde com o punho cerrado, ele faz as postagens e dança mesmo, e é um preto milionário, estiloso, e não é dócil, não se coloca nesse lugar do preto que aceita tudo e que tá tudo bem, faz parte. Que é um lugar, que é um lugar de defesa, sofre mais por conta disso? Sem dúvida. Tem duas questões. Primeiro que o Vini Júnior está num país que tem um histórico racista. A gente tem que lembrar que a Espanha dominou a América inteira e a perspectiva racista era uma base para esse processo de dominação, tanto da América Espanhola como dos povos africanos que eles trouxeram para a América para escravizar. E isso não acaba de uma hora para outra. Por que a Espanha é rica? Por que o maior clube do planeta, o Real Madrid, é tão rico? Porque a Espanha, por muito tempo, acumulou essa riqueza através do processo de dominação colonial. E aí o Vinícius, né, o Vini Júnior, ele é um preto retinto. E com bastante lábios grossos, nariz achatado, traços negroides bem nítidos, assim. E, além disso, ele está num lugar de poder que mostra para os espanhóis que é possível uma pessoa preta estar. E isso é muito afrontoso, porque algumas outras pessoas pretas estiveram na Espanha e jogaram bola. O Ronaldinho Gaúcho é um homem preto. O Ronaldo Fenômeno, embora não seja retinto, é um homem preto. Roberto Carlos, um homem preto. Então, tem outros homens pretos que estiveram na Espanha jogando futebol e não causaram o mesmo burburinho. Mas o Vinícius Júnior, ele é muito bom jogador, muito habilidoso, muito bem sucedido. Ele, no último campeonato, né, da Champions League, ele foi o autor do gol do título, sabe? Protagonista do seu time. E quando começou a ser alvo de ataques racistas, ainda aqui no Brasil, já se posicionou. Quando foi para a Espanha e foi alvo de ataques, se posicionou também. De maneira contundente, educada, extremamente inteligente. O Vinícius Júnior não tem o que o desabone fora do campo. E aí isso tudo fez com que os ataques contra ele fossem ainda mais ferozes. A lógica racista, a lógica colonial, ele é uma ameaça grande. E aí, assim, já que a gente está falando disso, só um dado, né? O ajuste vem, a sociedade vai tentar mudar. Seja porque entendeu, seja porque sofreu alguma perda. O Real Madrid se mobilizou, fez vídeo com o Vinícius Júnior, né? A Liga Espanhola, né, pediu desculpas porque doeu no bolso. Os patrocinadores começaram a retirar. Então a dinâmica do capitalismo volta aí. Sacou? O capitalismo não se mobilizou para
falar mal daqueles eventos, até que a coisa ficou tão gritante que muita gente começou a falar mal da Liga. E aí, muita gente falando mal da Liga, os patrocinadores pensaram, isso vai... né, respingar na gente. E vai diminuir aqui nosso impacto financeiro. E aí eles, não, vão fazer um ajustamento de conduta, estão punindo um monte de gente, demitiram o juiz, demitiram coisa. O que eu tenho a fazer é bater palmas ao Vinícius. É muito duro. O pensamento decolonial, ele, na sua essência, fala de luta. O que o Vinícius está passando é muito doloroso, né? Eu estava vendo o jogo ao vivo, quando ele sofreu os ataques, o estádio inteiro, o xingando de macaco e tal. Quando isso foi feito, eu, na minha casa, a quilômetros de distância da Espanha, fiquei muito abalado. Aquilo mexeu muito comigo, não é? E imagino o que ele está vivendo. Então, força Vini Júnior, se ele estiver vendo o podcast, por favor, manda um abraço pra gente. Nos comentários, por gentileza. E aí ele responde, e aí você vai ficar, caramba, ele respondeu. Eu não duvido. Ele é flamenguista como eu, vai dar certo. Mas é uma temática. Quero deixar claro que eu sou flamenguista também. Ah, tá vendo? Importante. Um posicionamento importante para a aprovação no vestibular, inclusive. Mas é isso, né? Então, o que ele está passando é muito difícil, mas é muito importante. Porque se a gente, nos lugares onde nós estamos, não fizermos esse esforço decolonial, nunca vai mudar. Alguém vai me perguntar, Napoleão, você acha que a sua fala nesse podcast, a sua fala nas salas de aula, eu tenho 20 anos de sala de aula, muda alguma coisa? Muda, talvez eu não experimente, talvez meu filho não experimente, mas se hoje eu não lutar, provavelmente vai ser mais difícil para 2, 3 gerações daqui. Mas acho que a transformação é pela palavra, né? A gente tem que... É o discurso que vai promover uma mudança de pensamento e a mudança de pensamento que vai promover uma mudança de atitude. Então, se a gente não fala, não tem espaço para falar, entendeu? Na verdade, é importante que a gente fale e sonhe, né? Porque senão não há mudança. E eu lembrei do Krenak, do Ayrton Krenak, né? Com o livro dele, né? Para adiar o fim do mundo. É assim que se adia o fim do mundo. É sonhando, é falando, é trocando ideia, trocando ideia. Eu quero muito trazer aqui no podcast... O André esteve aqui, André Passos, professor André Passos. Quero trazer André Passos, você e Pércio Mina para falar do livro Conversas Pretas. Quero legal, muito, vamos combinar. Vai ser um prazer. Vamos combinar esse rolê, por favor, porque... pagando bem que mal tem. Não tem nada disso. Tá vendo, gente? Como é que ele me trata? Não, a gente vem, claro que vem. Cara, vai ser uma alegria. E André e Pércio foram meus mentores ali no comecinho da minha carreira, né? Foram os primeiros professores. Eu fui estagiária dos dois. Que doideira! Conheci os dois num colégio que eu trabalhei como estagiária. E eles eram... E era estagiária deles e de outros professores. Mas eles eram os caras que me davam a aula e falavam assim, olha só, amanhã quem vai dar aula é você, tá? E eu falava assim, como assim? Estuda e você vai lá dar aula. Você sabe que eu ainda não fiz isso com nenhum estagiário. Vocês, estagiários, meus estagiários, preparem-se. É isso. Dei a ideia. Joguei a ideia no mundo. Mas muito legal isso, né? E como é que a coisa toda é cíclica? E aí a história da decolonialidade volta também nisso, né? Porque, assim... o que você faz reverbera em outras pessoas. Então, essa discussão decolonial, ela vai surtir um efeito no coletivo. E ainda que seja de grão em grão, uma hora a coisa funciona. E eu olhava para eles, assim, dando aula. E a forma como eles conduziam a sala de aula, e eu falava assim, esse tipo de professor, de docente que eu quero ser. Então vai ser muito maneiro, eu vou marcar essa... Eu tenho o costume de falar assim, quando tenho professores queridos, que me deu aula e tal, ia fazer isso com o André, mas melhor não. Um amigo me deu aula em cada papo que a gente teve, mas em sala de aula eu nunca tive o prazer de ser aluno dele. Mas um dia, quem sabe, né? A gente não faz isso. Mas esse papo aqui vai acontecer. Eu vou providenciar, em breve. Que bom. E por falar em sala de aula, como que essa ideia do pensamento, do raciocínio decolonial pode ser trabalhado nas escolas, desde a educação, na educação básica como um todo? Então, primeiro tem a ver com a formação dos docentes. Então, os docentes que estão saindo da universidade agora, nesse momento, eles, sem dúvida, têm essa preocupação. Eu não imagino um estudante, um graduando, né, de alguma licenciatura, sair da universidade sem essas discussões feitas. Então, já é um passo importante. O segundo jeito, né, a segunda maneira de trabalhar isso é criticando o currículo. Quer dizer, a seleção feita dos conteúdos ensinados na escola é fundamental. Não é? Uma pergunta que eu me faço: será mesmo que um estudante
de São Gonçalo, um estudante de Niterói, um estudante de São João de Meriti, um estudante da Pavuna, querida Pavuna, beijo Pavuna. Precisa mesmo entender todos os detalhes das revoluções inglesas do século XVII? Será mesmo que a gente precisa entender as minúcias do governo de Tarquínio o Soberbo no final do período monárquico da Roma Antiga? Será mesmo que a gente precisa dessas informações? Então, essa crítica a respeito dos currículos, dos temas que compõem o currículo, bom, essa discussão é fundamental. Primeiro passo. E ainda que esses temas continuem, permaneçam no currículo, lidar com esse currículo de maneira crítica. Então, Sim. quando eu, Napoleão, vou ensinar escravidão, ou vou falar sobre o tema da escravidão, porque eu não ensino ninguém a ser escravo, né, ou a escravizar, mas quando eu vou falar do tema da escravidão, eu falo numa perspectiva decolonial. Então, eu vou destacar que tratou-se de uma violência, a diáspora africana é compulsória, é um sequestro, tratou-se de um genocídio, que 12 milhões de seres humanos foram retirados do continente africano e trazidos para a América, boa parte deles para o território brasileiro. Então essa discussão cabe ao Brasil. Então é fundamental que o Brasil discuta essa temática. E o Cais do Valongo recebeu muita gente. E não era só pessoa, eram sonhos, filhos, pais, irmãos, toda uma lógica cultural. Tinha nobres, tinha ricos, reis, rainhas, griots, que são os contadores de história, e isso me afeta muito. Então, quando eu falo dessa temática na sala de aula, é fundamental evocar todas essas discussões, porque senão a gente vai só reproduzir. Existiu escravidão no Brasil. E aí não precisava de professor, precisava apenas de um buscador de informação na internet. Já era fundamental. Tá bom. Porque hoje em dia o acesso à informação é bastante abundante, mas significar a informação, criticar a informação, averiguar se a informação tem lastro, né, de verdade ou de verdade histórica, no sentido de construído pelas fontes, isso é fundamental. Então. E os vestibulares, como você acha? Daqui a pouco teremos aí o segundo exame de qualificação da UERJ, o Enem vem com tudo, teremos a prova da FUVEST. E como que você acha que os vestibulares cobram essa temática se isso ainda não está ali tão presente no discurso da sala de aula? E a gente sabe que os conteúdos, né, principalmente no ensino médio, são muito pautados naquilo que cai na prova. Sim. Então, como você acha que isso pode vir? Então, primeiro, eu acho muito importante que essas provas, esses exames, esses certames, eles discutam essas temáticas. Sim. Porque eles pautam o que acontece nos cursinhos preparatórios, no ensino médio. O Enem vinha nessa perspectiva, nessa pegada, exatamente, né? Há mais ou menos 4 anos atrás, e eu não sei o que aconteceu nesse intervalo que parou de falar dessas temáticas dessa maneira. Será? Não sei. Mas o vestibular falava dessas temáticas. Os vestibulares estaduais têm maior autonomia, então eles não pararam de discutir essas temáticas. A prova da UERJ nunca parou. Nunca parou. Todo ano vai cair. Do exame de qualificação, você pode ter certeza, vai cair uma questão de atualidade que discute um tema polêmico. É provável, por exemplo, que para o segundo exame de qualificação da UERJ caia, quem sabe, a questão do que o Vinícius Júnior sofreu. Caia, por exemplo, a questão das PLs que estão sendo votadas nesse momento, das questões políticas. Essas temáticas mais recentes sempre aparecem. É a última questão da prova, geralmente. Eu costumo dizer que a UERJ ela é afrontosa, né? Ela é, e nas temáticas de redação também. Porque elas colocam sempre o dedo na ferida de alguma coisa que está ali permeando a nossa discussão, sobretudo política. Porque está nesse lugar de autonomia, tem essa possibilidade de discutir essas temáticas de maneira mais livre. E isso é fundamental, né? Também na prova se expressar, se posicionar. E a UERJ tem essa possibilidade. Então, o FUVEST e o UERJ trabalham com essas temáticas sem parar todos os anos. Isso aparece. E é fundamental que se escuta isso. Então, quando fala de período colonial, fala nessa perspectiva de como as violências aconteciam no período colonial. Quando se fala, eu lembro de uma questão do Enem, inclusive, que falava sobre a religiosidade, mas numa perspectiva
contrária daquela hegemônica, né? Como, por exemplo, as mandingas ou os feitiços, as simpatias eram muito frequentes no período colonial, e alguns cristãos recorriam a esses expedientes, essas estratégias para curar, para atrair de volta o marido, para ser fértil, e como isso era demonizado, mal visto nesse período colonial. E essa questão é uma perspectiva decolonial. Ela está falando, aluno, olha, saiba que apesar da existência de uma lógica hegemônica, havia uma discussão contra-hegemônica, né? Sim. A galera ainda assim tentava resistir, e já era uma perspectiva decolonial no seu nascimento, né? Embora só agora a gente dê nome a isso com pensamento. Então, o Enem deve voltar a discutir essas temáticas. É provável que venha, por exemplo, discutindo as heranças da africanidade, da África, né? E a africanidade no Brasil, da herança indígena no Brasil. Isso vai estar presente na prova desse ano, muito provavelmente. O protagonismo das mulheres em diferentes momentos da história, a sua luta por este protagonismo, ou pelo menos para ter voz, as discussões de gênero, as discussões sobre sexualidade, todos esses temas devem voltar à prova do Enem, já estão na prova da FUVEST e da UERJ, o que a gente aplaude, porque aí a gente pode discutir isso com mais base nas escolas, né, da educação básica de maneira mais geral. Esse pensamento decolonial cairia muito, muito, muito bem no tema do ano passado de redação, né? Sobre a valorização de povos e comunidades tradicionais. Verdade. Super caberia. Mas assim, não é porque caiu que não pode aparecer. Não, nas questões certamente vai aparecer. E eu acho que ainda que não caia povos e comunidades tradicionais, esse é um argumento que a gente consegue utilizar para falar dessas questões de narrativa, dessas questões de povos subalternizados, de grupos historicamente oprimidos. E até por exemplo, se você numa prova de redação tiver que falar de movimentos que lutam por determinados grupos, essa pauta da decolonialidade tem que surgir. Porque quando os povos indígenas hoje pautam uma maior participação política, pautam também que a sociedade civil, que a sociedade, de maneira geral, conheça um outro lado da história nacional para olhar para o discurso deles como legítimo. Então, isso, na hora de argumentar na prova, é fundamental. Não, e até mesmo um argumento, né, que a galera gosta muito de falar, da lacuna educacional, né, de como a escola falha muitas vezes em não abordar temáticas transversais e tudo mais. Eu acho que muitos assuntos passam também por essa perspectiva de desconstrução desse único mundo possível que já está posto e que não pode ser passível de questionamento. Não pode ser passível de questionamento porque a escola realmente, muitas vezes, deixa de dar espaço para a discussão desses determinados assuntos. E é um argumento que a galera adora usar. Não, mas é importante usar. Porque cabe, né, para discutir muitas questões. Então, esse próprio poema que eu citei no início é muito bacana. Imagina, numa prova você cita um trecho e fala da discussão que o Bertolt Brecht propõe com o seu poema, perguntas de um operário que lê. Olha só, um operário que está numa condição de subalternizada na sociedade, ele faz questionamentos a respeito de o que acontece com os subalternizados nos diferentes momentos da história. O que aconteceu com o cara que era subalternizado no Egito, na Roma Antiga e tal? Por que não Aquele se grande cara lá, ele não tinha um cozinheiro do lado dele? Exatamente. No final das contas, o que o operário quer é se ver representado, é se ver ao longo do tempo. Eu, por exemplo, e é muito, né, acho que é legal a gente também experimentar essa perspectiva pessoal para fazer sentido as coisas. Eu sempre me perguntei, por que não tem uma estátua, por exemplo, do João Cândido? Até tem agora, embora pouca gente vá saber onde está, porque eles meio que esconderam a estátua no centro do Rio, né? Enfim. Mas por que tem tão poucas estátuas, ruas, teatros, escolas? Nossa, para a temática da representatividade. Exatamente. Né? Da importância da representatividade. De pessoas que são importantes para as comunidades indígenas, para as comunidades pretas. Por que tem tão pouco? Por exemplo, o Paulo Freire, que é patrono da educação nacional, ele ia dar nome a uma estação de metrô e estavam tentando impedir que isso acontecesse. Bom, por quê? Por que só tem que ser
inclusive iam botar o nome da estação de um bandeirante. Por que tem que ser o bandeirante? Só isso, Por que não pode ser o Paulo Freire, que discutiu educação e de maneira bastante elogiada no mundo todo? Por que não pode ser o Ailton Krenak? Por que não pode ser a Dandara? Por que não pode ser o Zumbi? Por que não pode ser o Luiz Gama, o Zé do Patrocínio e a Maria Quitéria? Por que não pode ser essas pessoas? Porque elas são pretas? Porque elas são de uma camada da sociedade menos prestigiada ao longo da história? Bom, se é por isso, a gente precisa discutir isso. Para ontem, já passou o tempo. Passou do tempo. Exatamente. E aí a educação pode caminhar nessa direção. Nunca na história desse país falou-se tanto sobre a maneira como povos outros, que não os que estão no poder, viveram. E isso é muito bom, é muito positivo. A gente vive, nesse sentido, um momento muito próspero da nossa história. E aí, já também fazendo um ganchinho pra gente ir pro nosso segundo tópico, né? Você acha que o advento e a popularização, né, dos aparatos tecnológicos e da internet e tudo mais contribuiu para ampliar as vozes ou contribuiu para gerar mais discurso de ódio e mais preconceito? Vamos começar a falar aí sobre essas questões. Vamos lá. As duas coisas, né? Respondendo objetivamente, as duas coisas. Esse programa aqui é possível porque a gente tem uma revolução tecnológica em andamento que nos permite alcançar espaços que nunca antes alcançávamos. Se você quisesse um programa como esse aqui, nos anos 80, só pagando um canal de TV, um horário para você conseguir fazer um programa desse. Hoje, em função da popularização da internet, de uma série de tecnologias, é possível fazer isso aqui. No entanto, é difícil controlar o que se faz com esse instrumento. Isso. E eu costumo dar o exemplo da faca de pão. A faca de pão é feita para quê? Bom, a faca de pão é feita para cortar pão e passar no pão algumas coisas, geleia, manteiga, coisas do tipo. Mas, se você pegar a faca de pão e tentar cortar alguém, eventualmente você vai conseguir. É um uso inapropriado daquele instrumento. Mas ainda assim é um uso possível. É um uso possível. A internet, ela nasceu nos anos 70 com o objetivo de comunicação, dentro de uma lógica militar, né? Depois foi para o espaço, para um uso mais comercial. E aí tem muitos usos possíveis. Alguns bem canalhas e gananciosos, outros bem honestos e legítimos. As duas coisas vão conviver e a gente tem que arrumar estratégias para fazer com que a internet seja um espaço cada vez de informações mais pautadas na racionalidade, verdadeiras e que não divulguem ou reforcem estereótipos e discursos de ódio. E a questão da inteligência artificial, agora vamos entrar nessa seara aí que pode ser, de fato, tema da redação do Enem, eu acho, porque é a discussão do momento, tá todo mundo discutindo isso. A minha linha de pesquisa lá no mestrado, né, era sobre educação e as linguagens da tecnologia também, então... Tem sido a discussão do grupo de pesquisa que, infelizmente, nesse momento eu não estou conseguindo participar ativamente, porque estou grávida, trabalhando pra caramba e um monte de coisa, né? Até porque já terminei o mestrado, mas não quero me desvincular do grupo, porque é muito legal. As discussões lá são bem interessantes. E o trabalho desse semestre tem sido em cima dessa questão da IA, da inteligência artificial, e tá na boca do povo, tá na boca de todo mundo, já tá todo mundo falando sobre isso e querendo entender as potencialidades da inteligência artificial. Primeiro, né, o que é a inteligência artificial? Acho que todo mundo tem uma noção, mas só pra gente pontuar e pra gente começar a aprofundar e a começar a entender se... a inteligência artificial, ela vem como herói, como um vilão do mundo atual. O que está acontecendo? Que está deixando todo mundo de cabelo em pé? Então, assim, bem basicamente, inteligência artificial seria uma capacidade que as máquinas têm de executar tarefas de maneira autônoma e aprender com essas tarefas ou com a interação com os seres humanos. E aí, então, ela aprende com você e age de maneira autônoma porque aprendeu como agir. E isso causa muito medo. Muito espanto. A gente parece que está falando de alguma coisa bem lá das distopias, né? Muita gente. Medo à Dona Maria, minha avó, e medo ao Asimov, o autor do Eu, Robô. Então, causa medo em um monte de gente. E aí, se você me pergunta, olha, é herói ou vilã?
Então, depende de quem usa, de como quem usa. Hoje, quem tem o controle das IAs não são os usuários finais, né? Quer dizer, não sou eu e você que controla a IA. A gente é um elemento que alimenta a IA, né? A inteligência artificial, no final das contas, está sob o controle de grandes corporações com objetivos econômicos e dão o uso para a IA que elas consideram mais conveniente para ela. E aí, assim, isso leva a uma série de problemas. A gente estava falando de discurso de ódio agora há pouco. Por exemplo, qual é a postagem que para essa empresa é melhor? Uma que fale da beleza de uma caneca que leva o nome de um professor e que não tem nenhum comentário por causa disso, ou um que xinga um professor preto porque ele é preto. Bom, para a rede social, o que vai gerar mais melhor engajamento? É aquela que gera mais engajamento. O discurso de ódio, ele é muito potente porque ele gera muito engajamento. Seja porque alguém falou bem, foi lá, isso mesmo, ou porque alguém foi lá e falou, que absurdo. E aí, a empresa vai lucrar milhões com uma postagem racista. A empresa vai lucrar milhões com uma postagem homofóbica, machista. Por quê? Porque gerou mais engajamento. Então, a IA, ela não vai verificar se essa postagem é má ou boa. Ela vai olhar do ponto de vista do número. Porque ela gerou mais engajamento, ela é melhor do ponto de vista do número, e a IA vai considerar que aquilo ali é bom. Então, toda vez que tiver uma postagem com essa perspectiva, ela vai deixar rolar. Vai impulsionar. Ela vai falar, não, pô, se isso aqui gerou tantos comentários, mais gente tem que ver, para mais gente querer comentar. É assim que a IA, no final das contas, age, né? E aí os algoritmos, não é? Agem dessa maneira. E isso é muito nocivo, isso é muito perigoso. Por isso que a gente discute hoje e desconstrói, e desconstrói uma ideia de que a tecnologia ela é neutra, né? Não. As tecnologias são neutras, que é uma coisa que a gente fala e que meu grupo de pesquisa, né, discute muito também. Minha orientadora, né, Gisele, ela apresentou pra gente um autor, né, o Selwyn, que ele vai trazer e vai bater muito nesse discurso de que a tecnologia não é neutra. Existem ideologias ali por trás, né? Interesses, vontades, propósitos, que não é... E assim, só vou alarmar mais um pouquinho, assim, né? Mas assim, imagina o seguinte, imagina que um dono dessas corporações gigantescas resolve se candidatar na política. Vamos fazer uma experiência aqui, para vocês verem como é que a coisa é perigosa. Imagina que o Mark Zuckerberg quer vir presidente dos Estados Unidos, que inclusive rolou um boato de que ele queria de fato. Imagina que o Mark Zuckerberg... Babado! Já imaginou? E aí, imagina, ele é o dono do Facebook, dono do Instagram, dono do grupo Meta, né? E aí, ele faz uma plataforma de governo, uma série de temas sobre os quais ele quer discutir e tal. E aí ele diz, por exemplo, eu sou a favor de cãezinhos fofinhos e também de armas de fogo. Ok? Estão num espectro político aparentemente bastante, né, oposto, né? Arma de fogo, cãezinhos fofinhos. Mas imagina que a Camila ama cãezinhos fofinhos. E aí, ele faz chegar para Camila apenas a parte da plataforma de governo dele que fala de cãezinhos fofinhos. Aí a Mila vai querer votar nele, porque ela ama cãezinhos fofinhos. Já um outro camarada, uma outra pessoa qualquer, ama armas. E ele vai fazer chegar para essa pessoa, porque o algoritmo vai fazer essa seleção, apenas informações sobre a parte da plataforma de governo dele que trata da questão das armas. E aí ele vai conseguir dois eleitores de perfis completamente diferentes, porque ele conseguiu controlar a ferramenta que é o algoritmo, que é a inteligência artificial, que é a internet, enfim. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E é por isso que é fundamental saber quem faz a publicidade na internet, para quem chega essa informação, como chega. E a real é que a gente não sabe, a gente sabe muito pouco. Tem uma acadêmica estadunidense, você conhece, que é a Shoshana Zuboff. Eu vivo falando dela para os meus alunos e a gente brinca muito com esse nome, Shoshana. Eu lembro do filme Bastardos Inglórios. Tinha uma Shoshana. Mas a minha quinta série não deixa eu falar a minha quinta série interior não permite que eu fale Shoshana sem achar graça.
A quinta série que habita em mim, saúde a quinta habita série em todos nós. que habita em você. Nunca vai embora. Mas ela escreveu um livro, né, A Era do Capitalismo de Vigilância, que ela vai alertar, e tem um documentário muito bom, vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá aqui disponível. Que é o Dilema das Redes, não? Não, Dilema das Redes também é muito bom, tá na Netflix, mas esse tá disponível no YouTube. Em que ela discute bastante o que é esse capitalismo de vigilância, né? E as pessoas têm uma ideia errada e acham de fato que estão no controle porque pensam assim, tudo bem, o algoritmo... Todo mundo já passou por isso, né, Napo? Você pesquisou alguma coisa na internet e daqui a pouco já era. Essa semana eu pesquisei uma coisa... Apareceu pra mim um comercial de lençol. Eu achei lindo o lençol. Aí eu falei, vou salvar pra olhar depois, ver se eu acho mais barato. Agora eu só recebo propaganda mesmo depois de comprar, sabe? Lençol. Tem uma história muito boa sobre isso, inclusive, mas fala que depois eu conto a história. E aí, às vezes você não precisa nem pesquisar. A coisa agora está se modificando. Às vezes você fala alguma coisa, eu tô numa conversa com o Thiago, eu falo assim, pô, o cara do berço, do Dante, vai vir montar o berço. Não sei lá, o berço. Dá 5 minutos. 5 minutos eu começo a receber um monte de anúncio nas minhas redes de berço. E isso dá pra gente, muitas vezes, a falsa sensação de que a gente tá no controle. Porque é só eu não clicar, eu não vou comprar berço. Eu não quero comprar um berço. Então, eu entendo a manipulação do algoritmo, sou uma pessoa super inteligente, lúcida, capaz, livre. Só que, o que ela vai trazer? Que não. Que essas empresas estão coletando nossos dados o tempo inteiro, mesmo quando não estão autorizados. Eu não pesquisei, eu não joguei na rede. O meu celular estava ali me ouvindo. A minha televisão, que tem comando de voz, estava ali me ouvindo. E ela vai mais a fundo. Ela fala assim, de aparelhos que estão entrando na casa das pessoas, como, por exemplo, um termostato, um negócio de aquecedor, com um microfone para captar as conversas que você tem com a sua esposa na mesa do café da manhã. O notebook com a câmera. Te mapeando. E aí ela vai trazer um conceito que é o conceito da comoditização da sociedade. Os nossos dados, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos medos virando commodities. Chegando, sendo... Sabe, é o novo petróleo. Indo. E aí eles têm, pelo nosso celular, o nosso trajeto, o tempo todo. Onde a gente vai, cada dia da semana, os nossos horários. Os nossos hábitos. E eventualmente a gente alimenta até com hábitos alimentares. Tem uma smartwatch, ele sabe dos seus hábitos. Conhece tua frequência cardíaca. Imagina. Às vezes, no dia da semana que você mais está acostumado a ter picos de estresse, ele já sabe, ele te manda o cupomzinho do iFood, assim, opa, você tem um cupom aqui no hambúrguer, entendeu? Então, mas é aí que ele monetiza, quer dizer, o que ele faz? Ele faz o teu perfil chegar para as empresas e aí a publicidade vai ser acertada. E aí agora a publicidade esse perfil, essa empresa, e aí ele vai casar. A história louca que eu ia te contar é que eu não lembro nem quem me contou essa história, em que ambiente eu escutei essa história, mas é basicamente o seguinte: a menina estava namorando um rapaz e queria muito que ele a pedisse em noivado. Ou que ele a pedisse em noivado. E ele nunca fazia isso. O que ela começou a fazer? Todo dia ela ia no Instagram dele e fazia algumas pesquisas de noivas, de pedidos de noivado. Como pedir a noiva e casamento. Foi na Amazon, no perfil, né? E pesquisou aliança, pesquisou vestido, pesquisou uma coisa ligada a isso. Pra depois ele ficar recebendo nas redes sociais dele anúncios disso. E dali a algum prazo, pedi-la em noivado. E, quer dizer, sabendo usar o algoritmo, né, pode ser útil, mas na verdade tá muito além do nosso controle. Tá muito além do nosso controle. E a gente não sabe o que essas empresas estão fazendo de fato com os nossos dados e tudo que está sendo coletado, né? Em quais momentos. Quando a gente assina um aplicativo, vem aquele contrato... Li, concordo. Quem lê? A gente concorda, mas lê mesmo a gente não leu, né? Então é muito difícil fazer isso. E isso está virando mercadoria, então, né? Nossos dados estão virando mercadoria. Tem uma discussão em tramitação, e aí o Enem, ele gosta muito de
reverberar algumas discussões que estão em plenário, algumas leis que serão aprovadas. Então, a PL 2630, se não estou enganado, discute justamente isso, né? Tem um marco regulatório da internet, que é de 2014, mas ele era inconclusivo, né? O marco ele era incipiente, não tratava de muitas questões. E aí agora essa discussão voltou. Na verdade, voltou em 2020 e agora ganhou força outra vez, que ficou conhecida como PL da Fake News, que eu nem sei se é um nome bom ou ruim, quer dizer, acaba fazendo a população acreditar que é uma coisa e é outra, né? A PL fala sobre dar transparência à maneira como esse tráfego de informações acontece, né? O que fazem com a minha informação, para onde ela vai, quem anuncia nas redes sociais, quem anuncia, tá, beleza, anunciou, e para onde vai isso que ele anuncia? Porque no aparato midiático da televisão, do rádio, dos jornais, das revistas, esse controle existia. As agências de publicidade, elas davam relatório. Quem anunciou, quanto pagou pela conta e tal. Agora, pela internet é difícil. Você... quero anunciar a minha página pela minha rede social. A empresa fala que vai fazer o anúncio, mas você não tem nem como aferir se ela de fato fez chegar a tantas contas, anúncio, como aconteceu isso e como tudo acontece pelos interesses geralmente comerciais dessas mesmas empresas. Essa PL foi atacada pelo Telegram, foi atacada pelo Google, porque está rolando um lobby gigantesco das empresas de tecnologia, porque agora a perspectiva, né, de que a proposta é de que as empresas sejam também responsabilizadas pelas informações que circulam nas suas redes. Então, elas tinham que moderar. E, além disso, é exigido transparência nisso. E é uma PL, né? Ainda não é uma lei. Não tem nada concluído. Porque a gente estava até conversando antes de começar e falando do texto também da PL. Eu acho que gera muita polêmica porque tem como, na nossa legislação como um todo, né, brechas que não definem exatamente, e coisas que não definem exatamente o que é cada coisa, o que compete, quem é que vai cuidar disso, quem é que vai fiscalizar, quem é que vai ver, o que é esse termo aqui que eles estão chamando, um termo que você falou agora recentemente, antes de começar o programa, que a gente estava falando sobre a lei. Ai, meu Deus. Tramitação? Que tá em... Não. Que tá lá na lei, que você falou assim, mas o que é isso? A lei não explica muito bem. Sobre monetização, sobre remunerar os veículos de mídia oficial, as empresas de jornalismo. É porque tem, inclusive, eles começaram a espalhar um monte de informação falsa sobre a PL, né? Eles falando, por exemplo, aqui, essa PL vai vir para beneficiar as grandes empresas de mídia, porque tá lá remunerar o jornalismo, mas o que é jornalismo oficial? Isso, é isso? O que é jornalismo oficial? Né? E as redes sociais, elas acabaram pulverizando a divulgação de informações. E as grandes mídias, é óbvio, perderam muito dinheiro com isso. Isso aí é evidente. Mas dizer que essa PL é só para favorecer esses conglomerados de mídia é doloso, é canalha. Isso não é verdade. Na verdade, o que se quer com essa PL é justamente dar mais transparência à maneira como as informações circulam na internet. Para onde vai, quem é que divulga, como faz, como é que esses espaços... Em algumas redes sociais tem de tudo mesmo, de conteúdo de pornografia, zoofilia, pedofilia e alusão ao nazismo, de tudo. E ninguém é responsabilizado. Exatamente. E as plataformas não fazem nenhum tipo de controle. O marco regulatório não fala que eu sou responsável, então... Fica nisso, né? Então, a discussão é importante, é fundamental, pode aparecer no vestibular, é fundamental que o estudante saiba se posicionar sobre essa temática, na hora da prova é importante, pode aparecer como discussão, né? Mas ainda está em debate, né? E a gente está se encaminhando aqui pro finalzinho da discussão. Falei que ia ser pouco tempo. Falei, porque quando a gente começa aqui, são assuntos, né, interessantes. Sim. Mas eu queria... Polêmica agora, hein? ChatGPT já usou? Já usei e... Emburrece ou empodera? Eu tenho pra mim que pode ser útil. Nesse atual momento, ainda precisa de ajuste. Inclusive, em alguns países está sendo regulamentado. Na Itália foi suspenso, não está rolando. Já tem alguns países se mobilizando para regulamentar. A União Europeia já está falando de regulamentar. Mas eu acho que pode ser uma ferramenta útil. Mas ainda assim é bastante perigosa, porque ela pode
dar um ar de oficialidade a conteúdos que na verdade não são oficiais. Imagina que quando ela pesquisa na internet, ela não tem um filtro de qualidade do conteúdo que ela busca para compor aquilo que ela te traz de informação. Do que é verdadeiro, do que é falso. Exatamente. Eu fui lá e botei assim, olha, faça uma resenha do texto do Frantz Fanon, da Máscaras Brancas, Peles Pretas. E aí escreveu um resuminho e tal. Mas assim, muito aquém, muito incipiente, não tinha discussão mais profunda. Eu fiz alguns testes com redação, dando direcionamentos diferentes, muito precisos, com coisas mais específicas para tentar ver o que chegava numa potencialidade de um modelo Enem, né? Dando ali direcionamentos dentro daquilo que o Enem cobra. E não fluiu. Também não então, é... Mas para mim, o maior perigo é fazer a sociedade, de maneira geral, acreditar que é verdade informações que, na verdade, são falsas. Não são verdadeiras. A confiança, né? A qualidade da informação que o chat apresenta ainda não tem sustentação. Então, o dia que tiver um filtro e aí você conseguir selecionar com maior qualidade o que vai embasar aquilo que você pede ao chat, pode ser útil. Mas hoje, da maneira como está, sobretudo uma sociedade brasileira com um número grande de pessoas com defasagem educacional, com analfabetismo funcional, né, num grau importante, né, um grau alarmante até, pode significar para algumas pessoas a crença de que aquilo é a verdade. Mas eu queria lembrar uma parada. O Wikipedia, quando apareceu, causou o mesmo frisson, você lembra? Eu lembro. E todo mundo falando mal, e os professores falando mal. E assim, embora naquele momento tenha causado, né, esse frisson e tenha demandado uma atenção, hoje o Wikipedia é uma fonte melhor do que já foi, sem dúvida nenhuma. Tem alguns artigos acadêmicos no Wikipedia, tem alguns perfis verificados, né, que a academia faz questão de ir lá, e tem com fonte bibliográfica, textos de história com fonte historiográfica, tem alguns textos muito bons, que você vê que a pessoa que escreveu, ou as pessoas que escreveram aquele texto, o fizeram de maneira, sabe, muito boa, muito precisa. Então, pode ser que daqui a um tempo, essa ferramenta vai se integrar à nossa vivência e seja bastante útil. Agora, a gente, né, como humanidade, ainda não sabe exatamente como usar. As empresas estão discutindo sobre como elas podem monetizar esse uso. E a gente aqui, né, na sociedade civil, fica preocupado com a maneira como a educação vai acontecer nas gerações futuras, tendo essa ferramenta como uma possibilidade. Essa é a minha grande preocupação, porque, na verdade, assim, eu não sou dessas de, vou demonizar a tecnologia. A minha orientadora até brincava comigo, falava que eu sou cyberfeliz, assim, sabe? Eu sou muito entusiasta das tecnologias e tudo mais, mas óbvio que a gente tem que olhar sempre por um viés crítico, problematizando, pensando em todas as questões. E eu sei que tem pontos positivos, tem muita coisa boa que serve de fato para ajudar. A gente estava falando, né, da inteligência artificial no campo da ciência, da medicina e tudo mais, como que isso é importante, né? Para casar, ver a menina que usou aí para ficar noiva. Para casar, mas me preocupa muito, de fato, até como professora de redação e trabalhando com esse público mais jovem e tudo mais, a questão desse cerceamento da nossa autonomia de pensamento, sabe? As respostas prontas o tempo inteiro, que vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez menos habituadas ao questionamento, ao pensamento crítico, à reflexão. Se não é dado, se não é mastigado, eu não penso. E é aquilo, né? A gente estava conversando, não vai ser a minha geração, não vai ser talvez a do Davi ou a do Dante, mas daqui 6, 7 gerações... Não sei se os impactos disso, porque você falou uma frase aqui excelente: o que o corpo não usa... ele descarta. Atrofia. É verdade. Assim, vou lembrar de uma experiência da nossa vida pregressa, né? Eu, quando era moleque, ia à biblioteca da cidade... Eu também. Para fazer pesquisa. Também. E aí eu não tô dizendo que você não vai romantizar isso agora, Napoleão? Não vou. Não. Mas era uma experiência bacana. Eu tinha que ir à biblioteca, pegar o livro, ler o livro, selecionar aquilo que eu ia usar, fazia a minha cópia, levava para a escola e entregava ao professor. Tem como ser um trabalho copy-cola, mesmo olhando o livro? Tem, óbvio que tem. Óbvio que tem. É óbvio que tem.
Mas ainda assim, demandava um esforço mecânico que era mais... Esforço mental, né? Mais elaborado do que simplesmente... Eu tenho um filho de 10 anos, né? Agora fez 11, né? O Daniel fez 11. E aí, pai, preciso pesquisar tal tema. Fique à vontade. Então vou lá no computador da mãe. Não, tem aqui um livro aqui pra você, pega aqui. Aí, não, mas pai o quê? Mas tem a internet ali, é 1 minuto de um clique. Mas olha, o livro tá aqui te esperando. Você não tem pena desse livro, não, que tá aqui sozinho. E ele vai pesquisar no livro, entende? Porque eu acho que é também esse o exercício, né? E aí também os professores têm que usar a estratégia para saber demandar dos estudantes. Quando eu faço um trabalho desse tipo de pesquisa, eu não me diga o que é a Revolução Industrial. Por favor, isso é praxe. Eu vou falar, discuta, por favor, ou fale, por favor, como era ser uma criança nesse período. E quando é melhor, ser criança hoje ou nesse período? E se você fosse criança naquele período, o que você faria para mudar essa realidade? Sabe, essas discussões que vão para além da informação, que aí vai para o campo da discussão e do debate, que são fundamentais. Que talvez o chat GPT acabe diminuindo a possibilidade. Mas é um setor que aparentemente vai dar tanto dinheiro para tanta gente que já tem empresas gigantescas, a Microsoft, Apple e Google já estão tentando desenvolver o seu para além do que a OpenAI, né? OpenAI já está fazendo, né? É isso. E acho que uma proposta de intervenção interessante pra gente começar a pensar é a questão do letramento digital. Sim, né? sim, letramento digital. Que algumas escolas já têm adotado, né? Como prática nesse novo ensino médio ou mesmo fora Bom, se a internet vai nos acompanhar, a gente tem que ser educado também para estar nesse espaço. E aí a gente vai voltar naquela história lá de forma consciente. Dos ataques, dos hates e tal. Se a gente estiver educado, assim como se educa para o trânsito, se educa para a vida em sociedade, se educa para o tráfico na internet, que é um outro espaço. É isso. Papo muito bom. Pô, agora, você vai olhar aqui para essa câmera, vai deixar um recado para os vestibulandos. Sim. Okay. O recado é, bom, primeiro, curte, compartilha. Não, isso aí já foi, não precisa. Gente, curte, compartilha. De novo, tá bom, curte, compartilha. Mas para além disso, eu acho que é importante buscar fontes confiáveis. Estudar com orientação é sempre mais fácil. Então, a Mila é uma referência nessas orientações. Busque o seu professor. Se precisar, fale comigo, né? A Mila onde as pessoas te encontram? Então, no Instagram mesmo, né? @profnapoleãojr. E é fácil é difícil de achar muitos professores chamados Napoleão. Então vai ser fácil me achar. E pode fazer suas questões, tirar as suas dúvidas, né? Pedir recomendações, né? Do que a gente leu para discutir e tal. Isso é importante. E respirar fundo e tentar se acalmar, porque ainda que seja muito difícil o que você está vivendo agora como vestibulando, daqui a pouquinho as coisas clareiam, você vai experimentar uma realidade um pouco melhor e vai valer a pena tudo que você discutiu, leu, pensou, debateu. E é isso, eu acredito bastante que a educação é potente. Inclusive, eu costumo dizer que o dia que eu parar de acreditar na educação, eu paro de dar aula. Eu acredito na mudança das pessoas, isso é fundamental para o crescimento. Eu falo que meu objetivo é empoderar as pessoas por meio do conhecimento, né? A educação me empoderou de uma maneira que transformou minha vida, consequentemente a vida da minha família, então que isso se estenda aos meus alunos também. Fundamental. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter topado. Nesse dia chuvoso, vocês não têm noção que ele veio de moto, na Ponte Rio, Niterói, tomando chuva. Tranquilo. Eles estão vendo um dia de sol, então eles vão achar que foi sol, então tá ótimo. Então tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? E é isso. Não deixe de deixar aqui seu comentário, seu like. Até o próximo vídeo.